Obrigado, professor Veloso. Boa tarde a todos. Saúdo os membros da coordenação do GT, a pessoa do professor Luiz Gustavo, professor Alceu, e vamos dar início aqui à apresentação do nosso artigo, que se chamou Pacote Anticrime e seus impactos no sistema acusatório, a constitucionalidade, do artigo 385 do CPP na jurisprudência dos tribunais. Eu objetivei com essa pesquisa a resposta de duas indagações. A primeira seria se, após a entrada em vigor do pacote anticrime, se o artigo 385 continuará compatível com o sistema acusatório. E se é necessária uma revisão da jurisprudência que temos até então sobre este artigo em específico. E a pesquisa envolveu tanto uma análise de 30 julgados do STF e do STJ, sendo 2 do STF e 28 do STJ, quanto à revisão bibliográfica sobre o tema, e em especial a obra do professor Mauro Fonseca de Andrade sobre o sistema processual, os sistemas processuais penais e seus princípios reitores. Eu destaquei na pesquisa alguns precedentes, não vou citá-los aqui, até para não tomar muito tempo, mas vou resumir aqui os fundamentos. A nossa jurisprudência dessas cortes de vértice, elas se baseiam especialmente no princípio do livre convencimento motivado, na recepção do artigo 385 do CPP, que seria uma norma pré-constitucional, bem como no fato de que o juiz não estaria vinculado ao posicionamento externado pelo membro do Ministério Público em sede de alegações finais, ou mesmo o parecer que é ofertado pelo membro do Ministério Público em sede de tribunal. E sendo que, para esses julgados, o Brasil não seguiria os postulados de um sistema acusatório puro. E eu faço aí a análise no sentido de que nós temos, por um lado, aí, os princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade da ação penal pública e posicionamentos que desconsideram tanto o novel artigo 3A do CPP, que foi introduzido pelo pacote anticrime, que na verdade está com a sua eficácia suspensa por força das ADIs do STF, mas que não fazem uma abordagem crítica e sistemática das normas e princípios que estão, paradoxalmente, transformando o nosso direito processual penal, especialmente a partir da Constituição Federal de 1988, não só com o pacote anticrime, como muitos podem achar que seria a primeira abordagem desse artigo. E vemos aí, a partir da Constituição de 88, o aumento do espaço de consenso no processo penal, que vai, de certa forma, abrir mitigações ao princípio da obrigatoriedade, de certa forma, dilapidando aí a primazia que esse princípio tinha numa abordagem doutrinária clássica que nós conhecemos. Por outro lado, o desenho institucional, que a própria Constituição traz, tanto para o Poder Judiciário quanto para o Ministério Público. E questionamos essa ideia de sistema e de princípio com base na obra do professor Mauro Fonseca de Andrade, que é um excelente livro, eu até recomendo a todos a leitura, em que ele fala de um questionamento sobre as características que deve ter, ou os elementos unificadores que devem ter um sistema inquisitivo e um sistema
acusatório, para finalizar a minha pesquisa, mostrando que não há uma positivação do princípio da obrigatoriedade. Aí, pegando de empréstimo as ideias do promotor de justiça de Minas Gerais, André Luiz Alves de Mello. E concluo aqui minha fala, professor professor Luiz Gustavo, professor Roberto Veloso, agradecendo, né, a oportunidade e também querendo congratular o professor Luiz Carlos da Ponte, que foi meu professor na minha especialização, e dizendo aí que o Ministério Público é, sim, uma instituição importante para o nosso sistema de justiça e desempenha um papel, né, relevante, que deve ser considerado. Com essas considerações eu encerro a minha fala e passo a palavra para o professor Alceu Pinto para dar prosseguimento aí aos trabalhos.